Fala, galera do canal Matemática para o Vestibular! Estão preparados aí para mais uma aula de matemática? Então vem comigo porque a nossa aula já começou e nós vamos falar do logaritmo. O que vem a ser logaritmo? Bom, o logaritmo de um número real e positivo b na base A, positiva e diferente de 1, é o número x ao qual se deve elevar A para se obter B. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o log de B na base A é igual a x. Veja aqui, como é que eu resolvo este logaritmo? Basta fazer A elevado a x é igual a B. Ou seja, o logaritmo é o número pelo qual eu devo elevar esse A para eu obter o B. Só que existem algumas condições de existência para o logaritmo. Primeiro, esse B tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. A base, ela tem que ser também positiva, só que ela tem que ser diferente de 1. Significa que a base jamais poderá ser o número 1, tá? Então, esse B, ele é chamado de logaritmando. O A é chamado de base do logaritmo e o x aqui é o próprio logaritmo, tá? No sistema de logaritmos de base 10, né, o sistema de base 10, indica-se log de x na base 10 ou simplesmente log de x, tá? A base 10, nós geralmente não colocamos o número 10 lá na base 10. Às vezes coloca-se, às vezes não coloca, tá? Mas geralmente, quando você vê um logaritmo que não possui base, é porque a base dele é 10, tá? Então, quando o sistema é de base 10, é comum omitir-se a base na sua representação. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, que eu coloquei assim, determinar o valor dos seguintes logaritmos. Aí eu coloquei o primeiro aqui, um logaritmo bem tranquilo, tá? Para nós começarmos a nos familiarizar com a matéria de logaritmo. Log de 36 na base 6. Então, tranquilo, vamos igualar esse logaritmo a x, tá? Porque de acordo com o enunciado do início da aula, que diz que logaritmo é um número pelo qual devemos elevar a base para obtermos o logaritmando. Então, no caso, seria um número que eu devo elevar ao 6 para se obter o 36. Então, ficaria assim. 6 elevado a x igual a 36. Então, percebam que eu transformei o logaritmo numa equação exponencial. Ué, professor, então o logaritmo ele sempre vai cair numa equação exponencial? Sim. Por quê? Porque o logaritmo ele é a função inversa da função exponencial. Então, se o logaritmo ele é a função inversa da função exponencial, obviamente que ele sempre vai cair numa equação exponencial. Então, agora é só eu colocar o 36 na base 6, que no caso é 6 ao quadrado. Aí, a partir do momento que eu igualo as bases, eu posso igualar os expoentes, então o x é igual a 2. Logo, o valor do log de 36 na base 6 dá 2. Então, agora nós vamos fazer o segundo exemplo aqui, ó, que é esse aqui, log de 0,01 na base 10. Então, vejam que agora o logaritmando é um número decimal. Esse tipo de logaritmo aí geralmente é o que mais dá medo nos candidatos, né, nos alunos. Então, vamos igualar a y agora para diferenciar do primeiro ali que foi x. Aí nós vamos fazer 10 elevado a y igual a 0,01
0,1. E aí agora eu preciso transformar este número decimal numa potência de base 10. Então, veja só, 0,01, vamos colocar aqui, 0,01. Isso daqui é a mesma coisa que... Opa, foi muito, peraí. É a mesma coisa que 1 dividido por 100, tá? 1 dividido por 100. Esse zero ficou muito grande. Então, vamos trocar aqui, vamos botar um menorzinho. 1 dividido por 100. Tá aí. E o que é o 100? O 100 é 10 ao quadrado. É 10 ao quadrado. Certo? Aí, o que eu devo fazer agora? Eu devo pegar esta potência aqui e levá-la lá para cima. Só que quando eu levo essa potência lá para cima, esse expoente ele vai mudar de sinal. Então, obviamente, que vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? O meu 2 aqui saiu feio pra caramba. Deixa eu consertar ele aqui. Então, 1 elevado a menos 2. Agora ficou menos pior. Então, tá aí. 0,01 é 1 dividido por 100, que é igual a 1 dividido por 10 ao quadrado. E aí, esse 10 ao quadrado, eu elevo ele lá para cima. Tá? Eu levo ele lá para cima. Só que quando eu faço isso, o expoente dele vai negativo. Então, ficou 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, veja que 0,01 resultou em 1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Veja que quando eu transformo um número decimal para uma potência de base 10, então, nesse caso, 0,01 ficou sendo 1 vezes 10 a menos 2, veja que esse expoente aqui, ó, ele indica a quantidade de casas decimais que o número decimal possui. Poxa, professor, então quer dizer se nós tivéssemos um número assim, 0,00001. Então, isso aqui seria igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5? Sim, porque esse 5 indica a quantidade de casas decimais que o número possui. E o negativo eu já mostrei para vocês, né, o porquê que fica negativo. Então, aí nesse caso, o número na potência de base 10 ficou sendo 1 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, 1 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a menos 2. Como eu agora igualei as bases, eu posso, enfim, igualar os expoentes. Então, y vale menos 2. Logo, o logaritmo de 0,01 na base 10 vale menos 2. Vamos ver um outro exemplo, que é quando tem raiz quadrada, né? Log de 2 raiz de 2 na base 1/4. Então, novamente, vamos igualar esse logaritmo agora a k, para diferenciar dos outros dois ali. Então, vai ficar 1/4 elevado a k igual a 2 raiz de 2. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter essa fração. Só que quando a gente inverte a fração, a gente troca o sinal do expoente. Então, vai ficar assim, o inverso de 1/4 é 4 elevado a menos k.
porque vai ficar 4 elevado a menos 1. Esse menos 1, tá? Ele indica sempre o inverso, entendeu? Todo número que tiver elevado a menos 1 significa que ele está indicando o inverso, tá? De um outro número, que no caso seria o inverso da fração. Aí menos 1 vezes k vai dar menos k. Então vai ficar 4 elevado a menos k. Aí como eu preciso retirar essa raiz quadrada aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso elevar ao quadrado essa expressão. Só que um detalhe que você não pode deixar de atentar para ele. Você está vendo que aqui existe um sinal de igualdade. O que indica o sinal de igualdade? É que essa expressão aqui, ela é igual a essa que está aqui. Então, significa que tudo que você fizer de um lado da equação, obrigatoriamente você deve fazer do outro lado da equação. Porque se você não fizer, vai deixar de ser uma igualdade. É igual se você tivesse, por exemplo, na sua mão direita, você tem 2 laranjas. Na sua mão esquerda, você também tem mais 2 laranjas. Aí você quer fazer uma divisão por igual com 2 pessoas. Se você acrescentar uma laranja na sua mão direita, para que continue igual, você também deverá acrescentar uma laranja na sua mão esquerda. Então, esta equação matemática aqui é a mesma coisa. Tudo que você faz de um lado, você obrigatoriamente tem que fazer do outro. Então, como eu estou elevando ao quadrado esta expressão, eu também precisei elevar ao quadrado esta daqui. Então, potência de potência, você deve repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui ficaria 4 elevado a menos 2k. Assim. E essa expressão, como que a gente resolve? Ficaria 2 ao quadrado, que é 4, e a raiz quadrada de 2, ela desaparece, tá? Você tem aqui 2, vamos botar aqui, parêntese, 2, raiz quadrada, ficou ruim aqui, né? Deixa eu consertar aqui, peraí. 2 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, vamos fazer bonitinho, né? Tá feio isso aqui. Vamos de novo. Parêntese, 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí. Então, isso daqui vai ser 2 ao quadrado, que é 4, vezes a raiz quadrada, ela elevada ao quadrado, ela desaparece, fica só o que está dentro, então ficaria 2. Aí 4 vezes 2 resultou em 8. Por isso que você está vendo 8 aqui no cantinho. Tranquilo? Então deu 8. Logo, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso transformar esse 8 numa potência de base 2. E o 4 também, tá? Então, o 4 é 2 ao quadrado. Tá aqui, ó. E o 8 é 2 ao cubo. Aí, novamente, nós teremos aqui, ó, uma potência de potência. Então, eu devo repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4k. Aqui, ó, 2 vezes menos 2, menos 4k. Prontinho. Igualei as bases, posso agora igualar os expoentes. Então, vai ficar menos 4k igual a 3. Logo, k vai ser igual a menos 3/4, que é a resposta deste logaritmo. Condições de existência dos logaritmos.
As condições de existência, nós já até falamos no início da aula, né? Mas vamos repetir aqui. É que o logaritmando, que no caso aqui é o b, ele deve ser positivo, ou seja, maior que zero. O a, que é a base ela sempre deve ser positiva e a base também deve ser diferente de 1. Essas são as condições de logaritmo que nós iremos aplicar nos problemas. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o exemplo 2, né, que diz assim: determinar o domínio da função f de x igual a log de x menos 5 na base 3. Então, olha só, esse aqui é um logaritmo que o aluno, quando ele olha para um logaritmo desse, ele fica assim, pô, como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Não tem como eu resolver. Tem sim, esse daqui é um tipo de logaritmo dos mais fáceis, porque basta você aplicar as condições de existência do logaritmo. Então, de acordo com as condições de existência, o logaritmando ele tem que ser positivo, significa que esse x menos 5 ele tem que ser maior que zero. A base tem que ser positiva e diferente de 1. Isso a base já é. Ela é positiva e é diferente de 1, porque a base ali vale 3. Então, eu só preciso pegar o logaritmando e fazer maior que zero. Pronto, o x vai ser maior que 5. Logo, o domínio dessa função vai ser todo x real, desde que ele seja maior que 5. Então, vamos ver aqui o exemplo 3. Que diz assim: determinar o campo de existência de y igual a log de 7 na base m-2. Então, novamente, nós vamos aplicar aqui as condições de existência do logaritmo. Por que eu vou aplicar a condição de existência? Porque nesse caso aqui, por exemplo, o 7 ele já está dentro das condições de existência do logaritmo, porque o 7 ele representa um logaritmando. O logaritmando ele deve ser um número real e positivo. O 7 é tudo isso. Então, o que nós devemos atentar aqui? É para a base. Tá? A base ela deve ser positiva e diferente de 1. Então, esse menos 2 ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Aí o que nós vamos fazer agora? É resolver um de cada vez. Primeiro o m-2 maior que zero, que no caso é só jogar o menos 2 para o outro lado, vai como mais 2, então ficou m maior que 2. E m menos 2 diferente de 1, que novamente eu vou passar o menos 2 para o outro lado, ele vai como positivo, e aí deu m diferente de 3. Logo, qual vai ser o domínio, né, ou desse logaritmo aí, ou campo de existência? Vai ser m pertence aos reais, ou seja, o m deve ser um número real, só que não é qualquer número real, né? O m ele tem que ser maior que 2 e diferente de 3. Se o m ele não for maior que 2 e não for diferente de 3, isso daqui deixa de ser um logaritmo. Porque, por exemplo, se o m fosse 1, que é um número menor que 2, não é maior que 2, aqui, por exemplo, daria um número negativo, porque seria 1 menos 2, daria menos 1. E a base ela não pode ser negativa, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Então, a única possibilidade desse logaritmo aqui, ó, ele existir, é esse m ser maior que 2 e diferente de 3. Exemplo 4. Calcular o domínio do log de x² mais 3x menos 18 na base x mais 1. Então, para resolvermos esse logaritmo, nós devemos aplicar as condições de existência do logaritmo. E de acordo com as condições de existência, o logaritmando, que é toda esta equação que está dentro do parêntese, ele deve ser positivo, ou seja, tem que ser maior que zero. E a base, que no caso aqui é o x mais 1, ela deve ser positiva e diferente de 1. Então, nós vamos resolver um de cada vez. Primeiro, eu vou fazer o x² mais 3x menos 18 maior que zero.
O que é isso daqui? Isso daqui é uma inequação do segundo grau. Então, como é uma inequação do segundo grau, a gente deve resolver as raízes dessa equação. Aí você faz lá o delta, x', x'. Resolvendo essa equação, você encontra as raízes menos 6 e 3. Então, a partir do momento que você encontrou as raízes, tá? Como isso daqui é uma inequação, nós devemos fazer o estudo do sinal dessa inequação aí. Essa parábola, né? Porque isso daqui é uma função quadrática, então o gráfico é uma parábola. É uma parábola com a concavidade dela voltada para baixo, ou seja, é aquela parábola feliz, assim. O intervalo é aberto, tá aqui, o intervalo é aberto. E nesse caso, a função ela é positiva aqui dos lados e ela é negativa no meio, ou seja, entre as raízes. Aí o que nós estamos buscando? Aqui não tem que ser positivo, não tem que ser maior que zero, então a resposta que nos interessa é aonde está positivo, ou seja, a esquerda do menos 6 e a direita do 3, tá? Essas as respostas que vão nos interessar. Aí, acabou o problema? Não, claro que não, tá? Falta agora nós usarmos os critérios de condição de existência para a base. Então, vamos lá. O x mais 1 tem que ser maior que zero, e aí o x tem que ser maior que menos 1. Maior é sempre para a direita, tá? Então, vai ficar jogando para o intervalo, vai ficar desse jeito, maior do que menos 1, o intervalo está à direita do menos 1. E o intervalo é aberto, porque isso daqui é maior que zero, tá? Se você está aí por fora aí do que é intervalo aberto, o que é intervalo fechado, assiste a aula que nós temos aqui no canal sobre intervalo, tá? Então, agora, de posse desses dois gráficos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos comparar esses dois intervalos, vamos colocá-los aqui, o primeiro e o segundo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a interseção desses dois intervalos. A interseção é que será a resposta deste problema, tá? A interseção. Então quer dizer que se não tiver interseção, a solução vai ser o quê? Bom, se não tiver interseção, a solução é vazia. Então, qual é a interseção? É onde estão as duas partes de vermelho, ou seja, a partir do 3. Né? À direita de 3 são todos os valores maiores que 3. Tá? E aí, no caso, a resposta aqui seriam todos os números reais maiores que 3. Então, vai ficar assim. O domínio será x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Veja que eu nem fiz o x mais 1 diferente de 1. Por quê? Porque isso aqui vai dar diferente de 0. Porque esse 1, ao passar para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Então, vai dar x diferente de 0. Todo número que é maior que 3, ele já é diferente de 0. Tá? Então, qual é o domínio do logaritmo? X pertence aos reais, tal que x é maior que 3. E para fechar a nossa aula, o exemplo 5 diz assim: determinar os valores reais de x para que exista o log de x ao quadrado menos 4 na base x mais 3. Então, nós iremos resolver essa questão da mesma forma como resolvemos a anterior, aplicando as condições de existência do logaritmo. Então, de acordo com as condições de existência, o logaritmando, que é o x ao quadrado menos 4, ele deve ser positivo, ou seja, maior que zero.
E a base, que é x mais 3, ela deve ser positiva e ela deve ser diferente de 1. Então, vamos começar aqui pelo x ao quadrado menos 4 maior que 0. Passa esse menos 4 para o outro lado, ele vai como mais 4. E aí deve-se tirar a raiz quadrada do 4. Então, vai ficar x igual a mais ou menos, né, a raiz quadrada de 4, que vai dar mais ou menos 2. Então, ou seja, uma raiz deu menos 2 e a outra raiz deu 2. Na verdade, aqui eu resolvi a equação primeiro, tá? Então, agora nós vamos resolver o intervalo, já que isso daqui é uma função quadrática. Então, nós vamos colocar aqui as duas raízes. O intervalo é aberto, né, porque aqui é maior que 0. Tá? E essa parábola, ela é aquela parábola feliz, tranquilo? Porque o a é positivo. Aí, como já estudamos na função quadrática, a parábola ela é positiva nas extremidades, ou seja, à direita de 2 e à esquerda de menos 2. E ela vai ser negativa entre menos 2 e 2. Qual é o resultado que nos interessa? O resultado que nos interessa são todos os resultados positivos. Então, os resultados que nos interessam são aqueles maiores que 2 e menores que menos 2. Tá? Agora, nós vamos trabalhar com a base. Né? A base, que é x mais 3, ela deve ser positiva, ou seja, maior que 0. Aí passa o 3 para o outro lado, ele vai negativo, ficou x maior que menos 3. Aí devemos colocar agora essa expressão aqui no intervalo. Maior é para a direita, então é para a direita do menos 3 que nós vamos ter a nossa resposta. Tá? Aí o que eu vou ter que fazer agora é fazer a comparação desses dois intervalos e buscar a interseção entre eles. Só que antes precisamos resolver uma outra pendência com a base. É que a base ela tem que ser diferente de 1. Então, aí você passa o 3 para o outro lado, ele vai negativo, ficou 1 menos 3, logo 1 menos 3 dá menos 2, o x tem que ser diferente de menos 2. Então, agora nós vamos resolver a interseção entre esses dois intervalos. Então, eu coloquei aqui os dois intervalos, o primeiro, que era do menos 2 e o 2, e o segundo, que era da base, né, que era x maior que menos 3. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos buscar a interseção entre esses dois intervalos. E aí, nós vamos pegar essas raízes, trazê-las aqui para baixo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar as duas partes pintadas de vermelho, tá? Aqui tem vermelho, aqui tem vermelho. Então, você já tem uma interseção aqui entre menos 3 e menos 2. A outra parte que tem vermelho com vermelho é aqui, ó, a partir do 2. Você tem vermelho aqui, vermelho aqui. Então, para x maior que 2, você tem a outra interseção. Veja que nessa parte aqui do meio, tá? Eu não posso considerar isso daqui como interseção, porque você está aqui com vermelho, mas aqui está preto, tá? E eu não estou buscando as cores do Flamengo, eu estou buscando onde tem interseção. E interseção é vermelho com vermelho, tá? Aqui representa o seguinte, são todos os elementos que fazem parte desse conjunto aqui, mas que não fazem parte desse. Então, isso daqui não é a minha interseção. Lembrando que nós aprendemos nas aulas de teoria do conjunto que a interseção é aquele conjunto formado pelos elementos que fazem parte de um determinado conjunto, mas que também fazem parte do outro conjunto. Então, a nossa solução ficou sendo x pertence aos reais, tal que o x vai estar entre menos 3 e menos 2. Aí vamos lembrar da aula de intervalo novamente. Quando eu digo lá que a solução, quando ela está entre as raízes aqui, para você escrever na forma algébrica,
basta você escrevê-la o x entre dois sinais de menor. Então, está aqui. Então, a solução é x pertence aos reais, tal que x vai estar entre menos 3 e menos 2, ou x maior que 2, o maior é sempre para a direita, tá? Não podemos esquecer também que o x ele tem que ser diferente de menos 2, como nós fizemos a continha lá no cálculo da base. Tranquilo? Então, galera, ficou aqui mais uma aula de matemática do nosso canal Matemática para o Vestibular. Eu espero aí de coração que você tenha gostado da minha aula e se gostou, eu peço gentilmente que você dê um joinha aí para mim e compartilhe aí os meus vídeos com os seus amigos aí na internet. Inscreva-se aí também no meu canal, o Matemática para o Vestibular, porque aí sim você vai ficar também por dentro, né, das novidades que pintam sempre aqui no nosso canal. Minha cara deve estar aparecendo aqui agora, então é só você tascar a mão aí na minha cara e assinar o canal. Tranquilo? Então, fica com Deus aí, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!